Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e parte do seu fractal de interesses. Hoje a gente vai ver como a vida é feita de fractais. E antes desse vídeo, este episódio aqui é oferecido pelo Cambly. O Cambly é uma plataforma online de aulas de inglês que conecta você na hora com professores de inglês nativos de língua inglesa. Você faz um plano de assinatura com quantas aulas e quanto tempo de aula quer e tem toda a flexibilidade para escolher se vai usar o computador ou o celular e com que perfil de professora ou professor você quer falar. Assim, você pode fazer aulas particulares em vídeo ao vivo, o tipo de imersão e vivência que só dava para ter morando fora. Você pode até simular o tipo de situação para o qual você quer preparar o seu inglês, como conversar com alguém do lugar que você quer visitar ou da área de formação ou profissional onde você quer atuar. E também dá para encontrar professores com os mesmos interesses que você, como eu mesmo fiz para treinar a conversação falando sobre o filme da Capitã Marvel com uma professora que também adora cinema. E se você quiser testar sem compromisso, nós temos o código Inglês Nerdologia, que dá 10 minutos para você começar e ver o que acha. Se você se interessar por ficção científica porque viu um filme como Interestelar ou Perdido em Marte e quer mais histórias do tipo, pode ter uma surpresa quando procurar um livro de ficção e descobrir quantos gêneros e subgêneros a gente tem. Tem a ficção hard, que segue uma linha bem mais realista, como até Interestelar e Perdido em Marte, onde pouco do que aparece é fictício e os conceitos científicos são bem explicados. Tem a ficção soft, como em Planeta dos Macacos, Star Trek ou até Exterminador do Futuro, onde ciência e tecnologia são bem fictícias ou não são tanto o foco da história, que é mais voltada para o desenvolvimento dos personagens. Além dos subgêneros, como a ficção militar de Starship Troopers, a ficção com robôs do Isaac Asimov, o drama das óperas espaciais como Star Wars e o Quinto Elemento, e cada subgênero pode se desdobrar em outros, como o gênero tecnológico que deu origem ao cyberpunk, de obras como Blade Runner, que gera o cyberpunk japonês de Akira, que inspira outras obras como Ghost in the Shell, que inspiraram Matrix e jogos como Metal Gear Solid e Half-Life. Uma obra ou um gênero inspira outros que inspiram outros que vão se desdobrando e propagando as similaridades, variando e criando novas possibilidades, quase como um fractal. Imagine que você queira uma medida mais precisa da costa brasileira do que 7.491 km. 7.491 km e quantos metros? Quantos centímetros? Quantos milímetros? Em teoria, com uma régua precisa o suficiente, você podia ver as casas decimais que quisesse. Mas se você tentar medir com mais precisão o tamanho da nossa costa, a sua medida vai aumentar e muito. O matemático inglês Lewis Richardson queria saber se as chances de um país entrar em guerra com outro tinham relação com o tamanho da fronteira que eles dividiam. Se países que têm uma fronteira maior entram mais em guerra, por exemplo. Mas Richardson encontrou um problema. A mesma fronteira tinha várias medidas dependendo da fonte. A fronteira entre Portugal e Espanha, por exemplo, variava de 987 a 1.214 km, entre Holanda e Bélgica de 380 a 449 km. E quem explicou como as duas medidas podiam estar certas foi o matemático polonês Benoit Mandelbrot. Como James Gleick conta em Chaos, o Mandelbrot mostrou como a medida da costa muda de acordo com a régua que a gente usa. Se a gente usa uma régua que mede de 500 em 500 km, vamos medir uma costa brasileira de quase 7.500 km. Mas se a gente usar uma régua com o tamanho de 1 km, agora a gente pode acompanhar o desenho da costa muito mais de perto, entrando nas praias, contornando as ilhas, e vamos medir uma área muito maior. Se a régua que a gente usar tem 1 metro, agora a gente pode contornar até as pedras e vamos medir uma área ainda maior. Isso porque, com a erosão do mar, a geometria da costa se repete. Quanto mais de perto olhamos, mais ela continua se dividindo em pedaços cada vez menores. Mesmo se você for medir os mais de 4.000 km de distância direta do Oiapoque ao Chuí, com réguas menores, você vai chegar em valores cada vez mais precisos, como 4.177 km, 170 metros e 49 centímetros, cada vez mais próximo do valor verdadeiro. Mas se você medir a costa diminuindo a medida, o valor do tamanho dela só aumenta. No caso da costa da Noruega, cheia de fiordes, cada vez que a resolução da medida dobra, o tamanho da medida aumenta em 50%. Isso porque quanto mais de perto a gente olha, menores são as divisões com a mesma similaridade.
E o Mandelbrot mostrou que com divisões repetidas e cada vez menores, com penínsulas, praias, pedras e até grãos de areia, a medida da costa aumenta sem parar. Como qualquer fractal, como um rio, um raio, uma montanha sendo corroída e se formando com estruturas similares, cada vez menores. É só ver o que acontece com a superfície do triângulo de Sierpinski, um triângulo que se divide em 4 e cada um dos 4 se divide em mais 4 e mais 4 recursivamente. Sem aumentar o tamanho total que esse fractal ocupa, se a gente desenhasse uma linha por fora dos triângulos, a cada passo ela seria menor. E na natureza, onde os recursos são sempre limitados, essa função de aumentar a superfície sem aumentar muito o volume pode ser muito útil. Por isso, os sistemas que dependem da superfície seguem esse tipo de divisão fractal ou quase fractal, como o pulmão, que se divide em pedaços cada vez menores para poder absorver oxigênio com uma superfície com a área do tamanho de uma quadra de futebol, mesmo com volume de 5 a 6 litros. Artérias são parecidas com árvores, porque os dois sistemas usam a mesma lógica fractal para dividir os vasos e aumentar a área coberta. Fractais são orgânicos porque essa é a geometria que a natureza segue. Quando um elefante ou uma baleia se formam, eles não têm células maiores do que as nossas. Eles têm as células tão pequenas quanto nós, mas preenchem os músculos e os órgãos, como o pulmão, com mais fractais, com mais estruturas similares, assim como a gente faz quando crescemos, preenchendo os nossos órgãos com mais fractais. Do mesmo jeito que os jogos e filmes como O Senhor dos Anéis desenham cenários mais realistas usando fractais, usando o mesmo tipo de estrutura que se repete de longe e de perto. E não é só na natureza, o que a gente faz culturalmente também. Um mapa das estradas não parece muito com o sistema circulatório, mas quando a gente leva em conta a circulação de carros nelas, a semelhança é muito maior. Como Geoffrey West conta em Scale, a flutuação de mercado de ações em uma hora é muito parecida com a de um dia, de uma semana, de um mês ou mesmo de uma década. As nossas cidades crescem dessa forma, com novos bairros, com ruas bem menores, comércios parecidos, uma vendinha ou uma igreja a cada tantos quarteirões, um mercado maior a cada 2, 3 bairros, um mercado grande e uma grande igreja por região, e assim vai. E as nossas ideias crescem da mesma forma. Quando um gênero como a ficção fica mais popular, mais leitores sustentam mais obras e mais autores. Aparecem novos estilos, os estilos clássicos se derivam e mais interesses são atendidos. O mesmo que aconteceu inclusive aqui no YouTube. Se em 2011 era possível saber quem tinha mais de 1 milhão de assinantes, conforme mais pessoas, mais olhos vieram para cá, mais pessoas se dispuseram a criar conteúdo e atender cada vez mais interesses variados e cada vez mais variedade dentro de cada tema, ou cada vez mais formas de interagir com quem assiste. Criando uma diversidade que é muito mais abrangente, flexível para atender gostos e muito mais resistente a mudanças. É justamente por causa dessa diversificação que eu, inclusive, tenho o privilégio de estar aqui falando com você. Felizmente, a nossa diversificação de interesses se encontrou por aqui. E nesse episódio eu cito 2 livros que são bem puxados no conteúdo, mas são fantásticos. O Chaos, do James Gleick, que conta as origens da teoria do caos, de onde vem a noção do efeito borboleta que a gente já explicou aqui, e a relação entre caos e fractais. E o Scale, do Geoffrey West, que mostra como os padrões se repetem ao estilo de um fractal em várias escalas na natureza, como a relação entre o tamanho, o metabolismo e o tempo de vida dos organismos, e como o mesmo se repete até no que a gente cria, como as cidades e as empresas. É o tipo de livro que eu mais gosto, que passa por vários assuntos diferentes, mostrando fenômenos que unem todos eles. E no Nerdologia sobre os poderes da Capitã Marvel, onde eu falo que ela podia inclusive criar um buraco negro se produzisse matéria concentrada, o Alisson Evandro perguntou se ela não seria sugada pelo buraco negro que ela criasse. Depende do tamanho dele e da distância que ela tá, mas um buraco negro não é um ralo cósmico que puxa tudo do universo. A atração dele ainda é a atração gravitacional, então ela tinha que estar perto do raio de ação do buraco negro para ser atraída também. Um buraco negro com a massa do Sol geraria a mesma atração que o Sol gera, tirando, claro, a questão da luz e do calor. Gravitacionalmente não faria diferença aqui na Terra ter um buraco negro com a mesma massa do Sol no lugar dele. E um buraco negro pequeno ainda se desmancharia bem rápido, emitindo mais radiação de Hawking do que ele absorve de energia, como o Ivan Lirius comentou. Mas para os detalhes de quanto tempo leva, de acordo com qual tamanho, só perguntando para o Caio lá no Fisiculturista mesmo. O Gugueira Vital disse que com os poderes dela ia prover energia para o mundo todo.
Com certeza ia ser uma alternativa limpa, mas pensa nas consequências, Gogueira, principalmente nas consequências econômicas. Você vai acabar com um sistema de produção e distribuição de energia que já existe, porque você vai dar energia de graça e vai deixar todo mundo dependente da sua energia. E se você sumisse depois? Ou se quisesse aproveitar esse monopólio para mandar na Terra? Eu sou mais a ideia do Luiz Felipe de produzir pão de queijo a qualquer hora com esses poderes. E o Consciência Corporal fez uma pergunta bem pertinente sobre a força dos Krees depender da maior gravidade do planeta Hala de onde eles vêm. Será que eles não perderiam essa força aqui na Terra? Isso realmente acontece com os humanos. Astronautas na Estação Espacial Internacional precisam fazer muito exercício todo dia para diminuir a perda óssea que eles vão ter nessa microgravidade, e muscular também. E mesmo assim, ainda tem perda de músculos e ossos. Talvez os Krees passassem pelo mesmo aqui na Terra. Agora, se a gente tomar outros animais como base, como um gorila ou um leão, uma boa parte da musculatura deles é genética. E animais criados em cativeiro, nascidos e criados dentro das jaulas, ainda assim são bastante musculosos, mesmo sem o crossfit natural. Claro que eles podiam ser mais fortes na natureza, mas é só dar uma olhada em cangurus bem musculosos e nos músculos que eles ainda desenvolvem enjaulados, que dá pra ver que eles não dependem tanto de exercício. E se eu não me engano, quem toma anabolizante, inclusive, ganha músculo mesmo sem se exercitar. Aliás, essa é uma pergunta que dá para fazer para o próprio Guilherme Lui, do Consciência Corporal, e ele tinha bem mais condições de responder. Será que os Krees não continuam fortes assim por aqui por causa da bomba? E aproveitando para terminar com uma pergunta, você que caiu nesse fractal de conteúdo científico, que outros canais de ciência você curte e recomenda?